do nosso DNA, que foi Adão e Eva. Nós fizemos aquela radiografia. Hoje nós vamos falar do livro de Juízes. Então, se você olhar na Bíblia, passou Deuteronômio, Josué, o outro J, Juízes. Não costumamos muito a ler estes livros do Antigo Testamento, ficamos mais nas cartas de Paulo. Afinal de contas, são 2 páginas, meia página, ou um livro um pouco mais, cartas mais próximas da nossa realidade. Quando entramos no Antigo Testamento, parece um campo muito estranho, muito, entre aspas, mitológico, muita fábula. Que absurdo! Coisas assim. Nós vamos encontrar e vamos estudar na sexta-feira um super-herói, não é? Sansão. E outros personagens que fizeram coisas que você fala, não, até Deus duvida, não é? Mas por que acontece isso quando vamos estudar, ler o Antigo Testamento? O Gênesis, é anjo que aparece e conversa, e come um churrasco com um deles, e o outro que vem se abre rios, e por aí. O que acontece? Para a introdução, nós vamos fazer uma pequena ilustração. Toda a ilustração ela é limitada, mas ela serve para nos visualizar aquilo que a Bíblia quer ensinar. A palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, ela acontece de modo progressivo. Não é? Deus não se apresenta, e já coloca uma pedra, né, com todos os mandamentos para os homens. Ó, se viram aí, esse é o manual de instrução. Tchau, vejo no final. Não. Deus vai se revelando progressivamente, acumulativamente, ou seja, a revelação de lá soma-se com a próxima revelação. Seletivamente, de modo específico, falando da salvação, falando sobre um povo, sobre a lei, não é? E também no tempo e de forma limitada. Esta é a revelação de Deus. Ela é de modo progressivo. O que Abraão conhecia de Deus era mais do que Noé conhecia de Deus. Revelação progressiva. O que Moisés conheceu de Deus é muito mais do que Abraão, Isaac, Jacó e José. O que Davi sabia de Deus era mais do que os seus antepassados. Então a revelação ela é acumulativa, ela é seletiva, limitada no tempo. Começa assim. Vamos explicar melhor para o Jonas. Nós estamos vendo lá o Daniel Ferreira com o seu pequeno, o Simão. Como ele trata o Simão? Troca o Simão, dá banho no Simão, põe a comida na boca do Simão. Agora, eu não vejo João Paulo e nem a Dora fazendo isso aqui com a Babi, né? Trocando a Babi, dando comida na boca da Babi, graças a Deus, né? Ela já tem autonomia, não é? Imagine fazendo isso com aqui o Peguicha, também não ia dar certo, né? Deus vai tratando com o homem assim como nós, proporcionalmente, estamos tratando com o bebê, com o infantil, com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Deus, em cada momento da história, ele vai se apresentando de alguma maneira para se revelar e ajudar o homem. Bom, agora entramos aqui em Juízes. Que livro estranho é esse, com histórias bizarras e esquisitas, que nós vamos encontrar? O que elas têm para nos ensinar? Já começamos assim o dia, né? A gente liga a televisão, liga o rádio no carro, vai trabalhar e vem extra, últimas notícias, né? Briga de família deixa 69 mortos, só. Político famoso encontrado com amante. Todo mundo quer saber quem é, né? Vítima é morta, esquartejada, depois de um crime bárbaro, o Zé Picadinho. Moças são sequestradas numa festa e são obrigadas a casar com desconhecidos. Juíza diz que estradas não são mais seguras para viajantes. Estas e outras notícias você encontra no Jornal de Juízes. Todos estes fatos absurdos e estranhos que acontecem nos nossos dias já aconteciam naquela época com juízes.
Mas o que acontece com o homem para fazer tudo isso e outras coisas mais? É que as notícias não cabem, elas se renovam a cada instante e coisas absurdas acontecem. Tudo isso está no livro de Juízes. Por que tudo isso aconteceu? O livro de Juízes, para um povo sem juízo. Mas o que aconteceu com esse povo? Bom, nós precisamos ler o livro de Juízes para entender, pelo menos o começo. Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com este povo, por rebeldia do povo, mais 40 anos no deserto. Quando Moisés, Arão passaram, Deus levantou Josué, que sempre esteve ao lado de Moisés, para agora introduzir o povo na terra prometida. Josué entra com o povo para conquistar aquilo que Deus já tinha dado. Era do povo. O povo não precisava conquistar na sua estratégia, na sua técnica, na sua força. Era simplesmente ir lá, tomar posse. Deus daria vitórias. Como deu em Jericó. As muralhas caíram. E outras cidades. Josué faleceu, gente. Minuto de silêncio, momento triste. Josué já não está mais conosco. E aí nós vamos ler no capítulo 2 de Josué, de Juízes, o que está acontecendo. Juízes 2, verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e vieram toda aquela grande obra, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Verso 8, faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos, sepultado no termo da sua herança. Verso 10, e foi também congregada toda aquela geração dos seus pais, os anciãos. E outra geração, após ela, se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel, desde o Egito. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, ídolos pagãos. Verso 12, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Até aqui, por hora. Tem um ditado lá, porém deve estar aqui também. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Lá no Brasil, tinha duas companhias de cerveja forte, a Antártica e a Brahma. Uma querendo conquistar o mercado da outra. De repente começa a chegar a Kaiser, da Coca-Cola, e outras cervejas, Heineken, e outras que vieram da Europa. Com medo de perder o mercado, com medo de ser engolida pelas gigantes multinacionais, as que eram rivais, Brahma e Antártica, fizeram o quê? Se ajuntaram. Né? E foram ao mercado com outro nome, e continuaram com a fantasia, e assim vão. No mundo automobilístico é a mesma coisa. A Fiat italiana engoliu a Ferrari. Está lá, meu carrinho. Fica aqui do meu lado, me dando força. E que, por sua vez, engoliu a Alfa Romeo. Mas trabalham juntas, não é? Para conquistar mercado. Podemos dar outros exemplos que tais. A Renault francesa controla a Nissan japonesa. Caminham juntas. A Chevrolet, GM, com a Opel, tantas marcas, a Fiat com a Chrysler, a Volvo com a Ford. Por que o mundo empresarial trabalha assim, desta forma? Medo de perder o mercado, medo de perder espaço, medo de ficar ultrapassado, medo de ser esquecido, de ser criticado. Ah, que coisa ruim essa cerveja, eu preferia a outra nova que chegou. Mas que carro que parece uma carroça, vou comprar o outro. Com estes receios, os grandes empreendedores, eles se ajuntam, caminham juntos.
Este é um exemplo para nós olharmos aqui o que está acontecendo no livro de Juízes. E tantas histórias violentas, absurdas, que encontramos nesse livro. E este livro, queira você ou não, é um retrato do nosso coração. Podemos agir da mesma maneira e do mesmo modo. Anos atrás, há muitos anos atrás, ainda eu tinha cabelos pretos, estava numa outra igreja e tinha um evangelista muito carismático. E ele levou a banda da igreja para pregar num presídio, né? Eu não fui com receio, de repente eu não saio mais de lá, né? Então melhor eu não ir, né? E ele começa a pregar e todos os detentos de pé, não tinha cadeira, porque se tem cadeira eles se matam com as cadeiras, né? Se jogam um com o outro, né? Todos de pé com aquele macacão, com aquela roupa, com aquela cara fria, sem expressão de sorriso, de tristeza, de dor, uma cara sombria, ouvindo o pregador que se apresentava. Para quebrar o gelo, para tentar uma aproximação, para tentar ganhar a audiência, aquele pregador falou assim: eu fui um empresário que, com muitas dívidas, fui à falência, fiz muitas coisas ruins, a única diferença entre eu que estou aqui em cima e vocês aí embaixo é que eu não fui preso. Mas eu sou igualzinho a vocês. Com a mesma maldade, com a mesma boa intenção que eu fiz todas as coisas, porque o preso ele nunca foi ruim, né? Ele teve boa intenção para fazer aquilo, né? Muito bem. Esta geração de Josué, nós lemos agora, esqueceu o Deus que os tirou do Egito e os levou para a terra prometida, que eles tanto desejavam. Agora vamos olhar um pouco mais tecnicamente para a Bíblia, e assim nós vamos compreender um pouco melhor quem é esse Deus que a gente serve, que a gente quer amar. No livro de Juízes, os capítulos poderiam ser dessa forma. Deveria começar com o capítulo 2, no verso 6 a 9, depois para o capítulo 1, seguido pelo capítulo 2, verso 10 a 13, aí pula para 17 e 21, e finalmente vai para o 2, 14 até o 16. Não precisa copiar isso, que ele não vai cair na prova. Por que não está nessa ordem cronológica o livro? Quem não conhece vai ler o livro, vai falar: mas esse rei está aqui no capítulo 6, ele não estava lá no capítulo 1? Não tinha sido morto? Como é que ele volta aqui? Então, esses contrastes, esses contratempos, talvez possa confundir a cabeça do leitor. Mas Deus não trabalha assim na ordem cronológica. Deus tem um propósito outro. Assim como na nossa vida. A gente acha que Deus tem que trabalhar de forma linear nos fatos e nos acontecimentos da nossa existência. Mas Deus tem um outro propósito. O livro de Juízes foi organizado, inspirado pelo Espírito Santo, para ser apresentado desta forma. A primeira sessão, Israel depende do Senhor. Capítulo 1 até o 2:5. Israel depende do Senhor, eles estão conquistando a terra, até quando Josué morre. Na segunda sessão de Juízes, Israel deixa o Senhor. É do capítulo 2 até o 16. Israel deixa. Aqui no verso 12 do capítulo 2, está dizendo assim: e deixar ao Senhor Deus. Até aí, ok. Mas quando a gente pega um dicionário e vamos enxergar esse versículo no seu original hebraico que foi escrito, a palavra que aparece lá é azab, né? É afrouxar, desistir, permitir, comprometer-se com. Não é simplesmente deixar. Como uma criança está brincando com o carrinho, ela deixa o carrinho e vai, porque se distraiu com outro bonequinho e deixou o brinquedo lá, ela deixou. Esse é o nosso deixar. Depois ela lembra, vai lá, pega de novo. Criança é assim. Mas esse deixar que está aqui é abandonar, é comprometer-se com outro, é desistir, é afrouxar. E o que aconteceu com o povo de Israel, ele afrouxou suas convicções, né? O seu conhecimento de Deus. E tudo aquilo que nos tira a atenção do caminho não vem de uma hora para outra abruptamente. O desvio ele é lento, devagar e vai nos levando a longe.
É como se estivesse na praia, boiando, né? Gostoso. Na piscina você fica boiando, você bate a cabeça na borda, né? Não pode nem dormir. Na praia é gostoso, você fica lá boiando. Quando você vai ver, você olha assim o ponto, pô, eu estava lá, agora eu estou aqui, não é? É assim que o inimigo faz com a gente. Você vai se afastando lentamente que nem percebe. Veja que Josué morreu, ainda tinha uma outra geração, os anciãos, e já estão se afastando lentamente. Lentamente. E a última sessão, desviados completamente do Senhor. É o capítulo de 17 até o final. A queda, ela acontece de uma maneira muito sutil, não é? Depende, depois eles deixam, ou se afastam, ou vão se afrouxando, vão se tratando com indiferença e chegam ao ponto longe, completamente desfiados e afastados de Deus. Como que essas coisas acontecem? Ora, aquela geração que começa aqui ouviu a história de Josué, ou dos anciãos. E a geração seguinte já fica um pouco indiferente a tudo aquilo que viveu. Mas isso foi os antigos que contam. E os antigos sempre quando contam, sabe como é que é, né? Gosto de valorizar. Na minha época, sim. No meu tempo era assim. Aí o jovem fica, mas é o tempo dele, agora eu estou em outra. Muito bem. Quem são os juízes? Juízes não são reis, juízes não são eleitos por voto popular, juízes são pessoas levantadas por Deus, em qualquer tribo, tem função normalmente de um militar para enfrentar o inimigo que está invadindo a terra, não tem nada a ver com um sistema democrático ou monarquia. Juízes são pessoas que Deus levantava para despertar o povo que estava em rebelião completa. Juízes para quem não tem limites. Limites não só que extrapola o limite, mas aquele que está hiperatrofiadamente, né, no seu mundinho fechado. Remonta a triste recaída de Israel. Revela a triste inclinação do coração humano. O nosso coração tem essa tendência que nós vamos ler no livro de Juízes. Amanhã, depois, nós vamos estar estudando alguns personagens. Recorda que o afastamento espiritual sempre vem depois de grandes bênçãos. Olha, é a gente querendo um avivamento, querendo ser abençoado. Cuidado! Depois disso, vem um relaxamento. Lembra quando uma equipe ganha uma conquista da Copa do Mundo, ganha um super campeonato, e depois relaxa, eu sou o melhor do mundo. Aí o que acontece? Pimba, no primeiro jogo, perde para um time aí de segunda divisão. No livro de Juízes, nós vamos encontrar 7 apostasias, afastamentos, né? Vamos encontrar 7 escravidões, 7 opressões, 7 clamores. O povo fica em clamor, angústias profundas, clama ao Senhor e o Senhor traz o livramento. É assim que vai acontecer no livro de Juízes. Provérbios 24, verso 16, temos aqui uma instrução. Se você está preocupado, puxa, se acontecer isso comigo, né? Que será de mim? Ó vida, ó céus, ó azar. Porque 7 vezes cairá o justo, se levantará, mas os ímpios tropeçarão do mal. Nas gerações seguintes de Josué, nós lemos aqui que os anciãos tentaram ainda fazer alguma coisa. E o que houve depois? Um esquecimento completo. E a nova geração recusou-se a obedecer às leis de Deus e a seguir os seus caminhos. Não é? Esse é o problema. Mas o que aconteceu com o povo que viu sinais e maravilhas no Egito? O que aconteceu com esse povo que viu o mar se abrir, o maná vir do céu, Deus dar as tábuas da lei, o tabernáculo, tantas bênçãos,
para depois falar assim, não quero mais brincar. Quantas vezes o pai faz isso com o filho, né? Pai, eu quero aquele jogo, pai, eu quero aquele autorama, eu quero aquele brinquedo. Aí você faz um sacrifício, compra e ele brinca 2 vezes. Não quero mais, enjoou. Né? Custou caro. O que aconteceu com esse povo? Será que vai acontecer com a gente também? Deus nos abençoou nesses dias de acampamento, o Senhor nos fortaleceu, nos animou, eu até esqueci dos meus problemas, das minhas coisas. Aí quando volta na rotina da vida, esquece tudo. Parece que Deus ficou no acampamento, parece que a bênção ficou no acampamento e não te acompanhou. Ou será que aquele brasileiro levou tudo para São Paulo? Não é? O que aconteceu? Bom, conta-se uma história, eu gosto de história, né? E lá vai mais uma. Tinha um pastor que ele tinha uma igreja tradicional, uma igreja avivada, com irmãos assim acalorados, firmes. Mas com o passar do tempo, alguns foram envelhecendo, outros entraram para a reserva, para a reforma, mudaram-se para a praia, outros faleceram e aí vai. Outros foram se desanimando. E ele continuava firme lá no púlpito da igreja, cada vez com menos audiência, menos pessoas, até que um domingo ele fez uma pregação onde tinha 2 ou 3 pessoas, e aquela igreja enorme, cheio de bancos vazios, fazendo eco. Chegou um irmão, um ancião, né, que se esforçava ao lado do pastor e falou: querido ministro, veja que a igreja está morrendo. Estou percebendo. Aí o pastor pensou e falou assim, puxa, mas não é bom, de bom agrado, deixar morrer o morto, sem dar um velório digno, sem um enterro, né, honroso. E o que ele fez? Marcou uma data, mandou carta para todos os ex-membros da igreja que estavam na região, convidando para um culto fúnebre. Não é? Todos se assustaram. Quem morreu lá? Não fiquei sabendo. Quem morreu, né? Coitado, né? Todos vieram, né? Num domingo, com chuva, vento, bem tétrico, né? Bem assim. Todos que chegaram lá na igreja olharam, viram que onde estava o púlpito, aqui a tribuna, tinha um caixão de madeira, de mogno, invernizado, muito bonito. Todos olharam e falaram, nossa, deve ser alguém muito importante que está lá pelo tamanho do caixão, né? Pela qualidade da madeira. E todos que vinham, entravam, olhavam no caixão e sentavam, né? Chocado, entristecido, abatido. Tinha uns que chegavam, olhavam, credo, que horror! E saía lá inconsolável. E assim outros e outros, um após o outro, até as crianças. A criança olhou, nossa! Né? Aí vinha outra criança, tipo aí o Samuel, credo! O que tinha lá dentro? Por fim, concluindo a história, né? O que o pastor fez? Ora, ele colocou um caixão bonito e um espelho dentro. Cada membro que chegava, olhava e se via naquele espelho. Então ele falou assim, a igreja está morrendo, porque você não veio, porque você não participou, você não contribuiu, você não assistiu. Todos ficaram chocados, vendo o que estavam fazendo. Este povo aqui de Israel fez a mesma coisa. Ora, nós vamos continuar carregando a história dos nossos antepassados com um mundo novo e moderno à nossa frente. Não estamos mais no Egito, estamos em Canaã, uma terra que mana leite e mel. Modernidade, gente, são outros tempos. Aquela vida já passou, agora os desafios são outros. Nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos contextualizar para vivermos nesta terra. E é isso que acontece muitas vezes, e aconteceu com este povo. A nova geração não se lembrava do que Deus havia feito. Então vamos lá para Josué 3, verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarotes. Juízes, eu falei o quê? Josué. É Juízes. E o que eu falei? Não. Juízes 3, 7. A palavra aqui que aparece que eles se esqueceram,
não é por memória, não é um Alzheimer espiritual que eles estão sofrendo aqui. Esta palavra de esquecer, como esqueci a carteira em casa, justo na hora de pagar a conta. Né? Você leva um susto. Não é esse tipo de esquecimento. O tipo de esquecimento que está aqui é falta de atenção, displicência, uma palavra que quer dizer ficaram alheio, indiferentes às coisas do Senhor, para dar atenção às coisas da modernidade, dos outros povos. Aqueles povos de Canaã, cada um tinha um Deus diferente para cada situação, cada circunstância. Eles olharam a novidade e falaram, fixe, vamos trocar o nosso Deus, que já está um pouco cansado, né, por um modelo moderno, com injeção eletrônica, suspensão a ar, não é? Trocaram o Deus, simplesmente por isso. Displicência, simplesmente largaram mão. Mas por que isso? Em vez de destruir os cananeus, que foi a ordem que Deus deu a eles, simplesmente começaram a lutar entre si, entre o próprio povo. Porque uns queriam conquistar desse lado, outros queriam se misturar para o outro lado. Em vez de cumprir aquilo que Deus determinou, vai lá, acabe com esse povo, porque o salário do pecado é a morte, né? Então mata eles e toma posse. E eles não fizeram isso. E o texto aqui vai nos dizer como eles foram se ajuntando, como eles foram se agregando aos costumes daquela terra. Não é? É uma sinergia, uma troca de cultura. Você dá as suas instruções sobre o novo Deus, como é que é viver nesse novo país, como é que são as coisas aqui. Aí o outro povo fala assim, e aí o seu Deus? O nosso Deus já é antigo, já não serve mais. Serviu para os nossos avós, tataravós, mas estou vendo que esse país aqui é da prosperidade. Queremos novidades. Trazendo para os dias de hoje, o mal nunca vem sozinho. Não pense você que uma atitude errada ou um experimento que não deu certo e pronto. Melhor nem mexer mais nisso, hein? É a história de mexer na caixa de Pandora, né? O mal nunca vem sozinho. Uma coisa leva para outra. Para os nossos dias podemos perceber o quanto é prejudicial para nós a presença de coisas do mundo para a nossa vida, para a nossa fé, e exatamente a gente querer copiar as coisas do mundo. Um exemplo, está aqui a minha amiga Ferrarinha, que não me deixa mentir. Quem compra uma Ferrari, se você está com essa intenção de comprar uma Ferrari, é bom você saber disso, preste atenção. Comprou uma Ferrari, levou para casa, existem algumas advertências técnicas. Primeiro, não abra o motor para ficar lá fuçando, ver o que tem, né? Você vai perder a garantia do motor. Só um especialista vindo da fábrica que pode mexer naquele motor. Ninguém mais. Se você quiser colocar um adesivo do Benfica no vidro de trás, você corre o risco de ser preso. Do esporte até que... Não, também não pode. Também não pode. Você não pode colocar adesivo, você não pode colocar qualquer emblema do seu desejo. Não, isso aqui é o escudo da minha família, que eu sempre carrego, eu vou colocar na lataria. Não pode, você perde toda a garantia do produto. Quer dizer, você pode, poder pode. Você faz o que você quer, o carro é seu, você pagou. Agora, você não tem as garantias. Não é? Percebem? Agora, olha para a nossa vida agora. Nós somos mais que uma Ferrari. Estamos falando que a nossa alma vale muito mais do que a fábrica de Maramelo inteira. Agora você vem e faz uma tatuagem no pescoço ainda, PEF, não é? Você começa a ter vícios diferentes. Você começa a fumar um cigarrinho, outro, só para fazer um estilo, não é? Só para fazer um charme com as meninas, né? Qual o nome da gata? Né? E ainda joga no chão e apaga, né? Você quer fazer um estilo, você quer fazer uma presença. E de repente você está o quê? Se conformando com as coisas do mundo. Porque todo mundo no mundo faz e parece que dá certo. Aí você copia a fórmula do outro. A minha mãe, ela olhava os carros na rua, para ela tudo era igual. Tudo para ela era Volkswagen. Eu falei, mãe, o Fusquinha acabou. Aqui não é Fusca, aqui é outra coisa, não sei o que é aqui.
Beatle aí, né? Carocha é feio demais isso. E apertado também, né? Perceba como os carros são quase que um igual ao outro. O Corolla com o Civic são muito parecidos. E assim, todos querem copiar um ao outro, ou não quer sair muito do desenho, da tendência, para não ficar um negócio assim antiquado, esquisito, feio, estranho. Nós também não. Nós queremos sempre estar pelo menos alinhado com aquilo que o mundo está fazendo. Para não dizerem, né? São quackers. Né? São crentes estranhos, esquisitos, fundamentalistas, gente... Né? Melhor nem chegar perto, pode pegar doença, credo. Né? Coisas que não percebemos, assim como uma praga numa lavoura, você não dá importância para aquele gafanhoto, pequeno gafanhoto que pousou na sua plantação de milho. Você acha até bonitinho, né? Olha, ele é verde igual a planta, que bonitinho, né? Olha, ele tem perninha, uma anteninha. E aí, de repente, no dia seguinte, ele trouxe a malta toda. E ele faz uma devastação tudo lá. Na nossa vida é a mesma coisa, a gente acha que é bonitinho ficar como as pessoas lá do mundo fazem. Não estou dizendo que agora a gente não pode usar o tênis da moda, a roupa da moda, mas como a Bíblia diz, nós temos que fazer tudo com decência e ordem. Não é? Romanos 12 diz para nós não nos conformarmos, não pegarmos a forma, não nos conformarmos no sentido de que eu não admito isso, mas está fazendo. O conformar é pegar a forma com a forma do mundo. Nós não podemos fazer isso. No linguajar, nas brincadeiras, no falar, no ouvir músicas, no assistir filmes, etc, etc, etc. Lógico que a gente precisa ver alguma coisa assim para estar atualizado, para poder argumentar, criticar, acompanhar o que a sociedade que nós vivemos está consumindo, está vivenciando. Agora, fazer disso o seu estilo de vida, todo mundo quer ser Harry Potter, todos querem ser os Vingadores, todos querem ser... Não é por aqui que as coisas acontecem. A expressão que melhor representa o livro de Juízes está aqui, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, mais correto. Hoje nós vivemos na sociedade pós-moderna. Pós-moderna para eles quer dizer o seguinte, não existe mais absolutos. Verdade absoluta não existe. Né? Moral absoluta não existe. A sua moral conforme o seu entendimento. Cada um agora quer viver conforme eu acho que eu devo viver. Fazer conforme eu entenda que deva ser. Não é? Isso me agrada, isso não ofende o outro, você pode viver desse jeito. Está aí, ideologia de gênero, uma doutrina de demônios. Está posta na sociedade. E cada um quer fazer do seu modo, do seu jeito. Vai acabar bem? Claro que não. Não tem como acabar bem. Muito pelo contrário. Antes que acabe, eles já estão acabados. Um outro exemplo, só para a gente acompanhar a bobagem que a gente faz na vida. Né? Comprei uma secretária para colocar no quarto. Gavetas, né? Um tampo bonito de preto, tinha uma gaveta central com repartições. E eu comprei na internet, porque eu sou moderno também, não vou na loja mais. Compro na internet. Eu com meu filho lá, essa aqui é boa, hein? Compramos. Vimos a medida, porque a gente é inteligente, a gente é esperto. Mediante o espaço. Não, ninguém me engana. Medi o espaço, é isso aqui. Comprei, cliquei. 3, 4 dias depois eu recebi em casa a caixa. Quando eu vi a caixa, eu já fiquei assim, pensei que vinha inteira, né? Montadinha, né? Veio aquela caixa fina, né? Falei, nossa, tá aí a mesa toda. Tá. Né? Aí a Camila, que é minha esposa, quero ver o que você vai fazer agora, né? Quer que chame o zelador? Falei, quem chamar zelador, o quê? Eu sou homem, eu sei fazer isso, no instantinho. Isso aqui é fácil, né? Eu queria chamar o Nando, mas acho que ia demorar para ele chegar lá. Abri a caixa, já veio um livro
Instruções. Eu preciso de instruções? Isso é para quê? Para amadores. Não sou amador. Joguei o livro de instruções. Como montar. E montei a mesa. Montei mesmo. Suei. Já vem até com a ferramenta. Montei. Fiz. Sobrou uma gaveta. Mas por que sobrou uma gaveta? Né? Encaixaram todas. Aí a minha esposa falou, você não pediu um tampo preto? Eu falei, sim, para assim não ficar nenhuma mancha, marca, né? Porque era de cor castanha, dos lados, as gavetas e um tampo preto. Ela falou, por que o tampo preto está nas costas? Deu tudo errado. Não é? Pega um livro de instruções, vamos ler aquilo lá. É o que aconteceu com o povo de Israel. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos remodelar tudo, né? Olha o que acontece quando você deixa o manual de instrução, onde você acha que é muito mais esperto do que a malta que está na tua frente. Ah, eu não preciso disso, não precisa. Se os nossos antepassados viveram a fé, usufruíram da paz de Deus, do poder de Deus, por que você agora vai descartar toda esta história porque você quer ser moderno? Se estava dando certo até agora, por que você agora quer modificar tudo? Quer ser diferente? Por que você quer ir além daquilo que foi estabelecido e posto? Você acha e se julga muito mais esperto e inteligente? Pois bem, este povo aqui se julgava muito mais esperto e inteligente do seu tempo. Eles preferiram a vontade própria. E a preguiça faz cada coisa para colocar aquela gaveta de volta, achar o espaço dela. O que acontece, nós vamos perceber no livro todo de Juízes, é esse ciclo. Ponto 1. Desculpa, Dário, pelo pesadelo da noite. Eu entendo, eu compreendo, todos devem ter a sua angústia. O povo cai na idolatria. Se afastou de Deus, vimos ontem isso. Se você não agarrar a verdade, a mentira te pega. De Satanás. Não agarrou a verdade? Não pense que você pode ficar neutro. Olha, eu não sei, nessa briga aí, melhor ficar em cima do muro, eu não sei. Eu vou me decidir durante a vida. Não tem tempo a perder. Se você não agarrar a verdade, a mentira te pega. E o povo foi pego pela idolatria. Os cananeus sabiam da fama de Israel. Logo, eles começaram a fazer algum conchavo, uma negociação. Vocês não querem morar aqui? A gente divide a terra. Vocês podem ficar com a melhor parte, nós aqui. Por quê? Os cananeus queriam se preservar. Sabiam que não poderiam enfrentar aquele povo. E começaram a negociar. Olha, fica aqui, nós ficamos lá do outro lado. Podemos até ser os seus escravos, hein? Porque a gente conhece tudo aqui. O pecado faz assim, ele quer negociar com você, ele quer racionalizar com você. Não é? Pense um pouco. Segundo passo, Deus manda um castigo, porque eles estão provocando a ira de Deus. Não pense você que não caiu um raio na tua cabeça porque você mentiu. Eu poderia fazer outros exemplos, né? Que Deus concorda com você. Calma, o raio não caiu agora. Deus manda um castigo de repreensão. Geralmente era a opressão de algum outro povo forte que levava os israelitas como escravos ou os afastava e colocava num canto oprimido. Aí o povo clamava ao Senhor pedindo livramento. Quando estamos na angústia, quando estamos no leito da morte, quando estamos na rua da amargura, ai Senhor, se o Senhor existe, apareça. Me tira dessa, só dessa. Eu prometo que eu vou ser fiche da próxima vez. Aí Deus envia um libertador. Esse libertador é um juiz que Deus colocou. Levanta esse juiz, é um administrador, muitas vezes é um militar, vem e liberta o povo. O povo continua fiel até a morte daquele juiz. Passou aquele juiz, morreu. Eba! Agora nossa vez novamente, né? E aí o ciclo volta à tona. Eles caem em idolatria, Deus manda castigo, o povo clama, vem o libertador morre e o povo volta. É cíclico. O pecado na vida da gente, ele é cíclico. Não pense que você venceu uma vez, sossegado, ufa, me livrei dessa, hein? Ele vem com tudo. Ele não descansa. Ele volta e volta com força.
Por isso que nós temos que estar atentos, nos fortalecendo cada vez mais. Aqui nós vamos estudar, estamos já fazendo isso, alguns juízes, não dá para destacar todos, mesmo porque nem todos são assim tão importantes no sentido de ter histórias, mas Débora e Baraque, vamos ver eles amanhã, vamos conhecê-los. Gideão, e depois nós temos Sansão. Existem outros personagens que é deste período de juízes. Ruth, um livro à parte, mas pertence ao período de juízes. E um outro personagem que nós vamos deixar para o último dia, que também pertence a este período de juízes. Se você não leu esse livro, está aí, ó. No final das férias ainda dá tempo de ler. O que é ruim pode ficar pior. Se o mal não vem sozinho, o que é ruim pode ficar pior. Não pense você que, bom, eu pensei que eu ia sofrer um dano maior, mas olha, eu consigo aguentar e eu vou sair dessa e não vou entrar mais. Não pense você, não caia nessa mentira, nessa filosofia, porque o que é ruim pode ficar pior. O capítulo 17 e 18 vai acontecer a idolatria dos danitas, a tribo de Dan. E é uma coisa horrorosa o que acontece. Capítulo 19 a 25 são fatos tristes de toda a história, onde que quase uma tribo é extinta. E Deus tinha um propósito, tem um propósito, com 12 tribos de Israel. E eles foram tão inconsequentes e irresponsáveis que eles dizimaram quase que por completo uma tribo que pertencia a Deus. E para consertar um erro, fazem um outro erro. Também vamos ver isto. A incapacidade de dizer não. E não você estipula até onde a pessoa pode vir e até onde você pode ir também. O não é importante nesse sentido. Né? Quando a pessoa avança nas suas ideias para cima de você, você fala, não acredito nisso. Ou no convite mais audacioso, vamos sair comigo tomar uma cerveja? Não é? E você fala, não. Então, o não é importante ao que é ruim e traz consequências profundas. O povo de Israel não disse não à idolatria e foi adorar aos Balaíns. Esse foi o drama. Pessoas que não conseguem dizer não têm motivos equivocados. E Israel tinha estes motivos equivocados. Primeiro, esqueceu, abandonou, afastou-se do Deus que os livrou do Egito. E deu aquela terra era deles, ou é deles ainda. Mas eles não tomaram posse daquela terra. Por quê? Medo de magoar os sentimentos alheios. Puxa, a gente está chegando nessa terra, né? E a gente pode, de repente, ofender alguém. Vamos ficar um pouco mais tímidos, vamos devagarzinho, a gente vai negociando. Se demoraram para tomar posse e foram engolidos. Se você demorar para tomar uma decisão a favor de Cristo na sua vida, o inimigo vem e te engole. Medo de abandono e da separação. Outro medo desses israelitas de conquistar a terra, medo da solidão e da separação. Por quê? E se a gente não consegue? A fé fraca, né? E se a gente não consegue vencer? E se somos vencidos? E se não der certo? Vamos ficar abandonados no canto? Estes medos levaram eles a negociar para estarem próximos. Eu acho que tem lugar para todo mundo, vamos caminhar juntos. O desejo de ser totalmente, então, dependente um dos outros. A gente vai ser dependente dos cananeus da gente, a gente aprende a arte da guerra deles, a gente aprende como é que se faz o ferro, porque até aquela altura eles não sabiam, os israelitas, a fazer ferro. A plantação, eles estavam no Egito fazendo barro, né? Tijolos. Eles vão para uma terra onde eles precisam aprender a fazer a plantação, cultivar a terra.
Então a gente pode aprender com eles que já estavam aqui. Aí depois a gente se livra deles. Será que era uma boa ideia isso? Quem não tem limites, tem medo. Se você não traçar as suas fronteiras na vida, se você não estabelecer o seu padrão de comportamento, de crença, de vida, você corre sérios perigos. Porque o medo vence. Onde o medo prevalece, a fé enfraquece. Medo da raiva da outra pessoa. Para que a outra pessoa não fique com raiva de você, não fique brava, você acaba fazendo algumas concessões. Ah, tá bom, vai, eu vou com você, só para você não ficar chateado, só para você não se sentir sozinha no baile, por exemplo. Medo de ser punido. Você está na escola ou no seu trabalho, você marca a sua posição, quando você vai ver, você ficou sozinho. É o único crente na região, o único crente no local. Aí você com medo de, puxa, agora eu fiquei estigmatizado, marcado. Ninguém quer conversar comigo, ninguém vai almoçar mais comigo. Eu vou ficar escanteado, colocado de corner. Medo de sentir-se envergonhado. Todos falam daquilo, todos vivem daquele modo. Eu sou o único que sou contra esse tipo de comportamento. Logo, mas que coisa, hein? Você é um antigo, mesmo um retrógrado, você é um radical. São as primeiras críticas que vêm, né? Você é um antigo, você é um preconceituoso, e por aí vai. Medo de ser considerado mau ou egoísta. Medo de parecer pouco espiritual. E medo da consciência crítica, escrupulosa das pessoas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 7, as pessoas estavam nessa crise. Será que eu como a carne oferecida lá no açougue, no talho, que estava lá no altar dos pagãos, que foi oferecido para outros deuses? Será que eu posso levar para casa, fazer um bifinho para minha família, fazer um hambúrguer? Será que eu posso? Comiam com a consciência fraca, pesada, se sentindo culpadas. E esse é o grande erro. Muitos são crentes na consciência pesada. Eu estou aqui porque eu não quero ofender meus pais, minha família, mas não tem suas convicções ainda, não tem a sua conversão assumida, não tem aquele envolvimento com Cristo. Está porque eu não quero ofender a família, eu não quero chamar atenção, eu não quero ser envergonhado diante dos meus pais, eu não quero ser abandonado diante dos meus pais, da minha família, da minha igreja. Eu tenho amigos lá até que são interessantes. Tem gente que joga nos dois times, no Sport e no Benfica. De domingo está na igreja, depois vocês decidem quem é a igreja e quem é o mundo, tá? De domingo está na igreja, durante a semana está com os amigos da faculdade, com os amigos do trabalho, indo para lugares onde que... Entende? Percebe? Então, esse sentimento de culpa nos leva ao medo porque a gente não traçou, não estabeleceu os nossos limites. Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição, de sofrimento, tudo devido ao pecado. Nós achamos que pecado é alguma coisa assim, muito grave, né? Ele simplesmente não matou a pessoa amada, ele esquartejou. Aí sim, não, isso foi pecado. Se ele tivesse envenenado, a pessoa sofria menos. Mas não, ele deu 33 facadas, tudo no coração. Ainda virou nas costas e continuou. Mas que pecado hediondo, que absurdo! Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, pecado é tudo aquilo que nós amamos antes de Deus. Colocamos na frente do Senhor, isso já é pecado. Vimos ontem Adão e Eva, qual foi o grande pecado deles? Trataram a palavra do Senhor com indiferença, com descrédito. Isso foi o grande pecado. Pronto. Não precisou sair matando, não precisou sair devastando a mata, o jardim. Nada disso. Pessoas que desrespeitaram os limites próprios, alheios e o pior, desrespeitaram os limites estabelecidos por Deus também.
Pelo fato de naquela época não haver rei, o povo estava se rebelando cada vez mais contra Deus, fazendo o que lhe parecia melhor. Hoje em dia, a mesma coisa. Cada um quer fazer o que acha melhor. Meu corpo, minhas regras. E segue assim. Agora, esta situação só vai mudar de fato e de verdade quando o rei, o grande rei, voltar, for reconhecido para governar. Esta é uma situação. Mas não no mundo material, agora, no mundo espiritual, porque a igreja pertence ao celestial. Se você de fato crê no Senhor Jesus, ele vai começar a reinar na sua vida e a colocar em ordem os seus princípios. Assim você não precisará mais fazer aquilo que dá na telha, der na tua cabeça, o que você acha que deve fazer. Para terminarmos, Ruth, que faz parte da história dos Juízes, fala de um amor de um homem rico, que possuía herdades, e que ele vai conquistar a sua amada, remindo, comprando, conforme a lei da viúva, da família, que fosse o caso. É uma história de redenção. Agora, em meio ao mundo despedaçado pelo pecado que nós estamos vivendo agora, de egoísmo, podemos então nos ajuntar a quem nos redimiu com seu sangue de amor? Ou podemos simplesmente nos deixar ser levado por este mundo com suas idolatrias, filosofias e etc. E a escolha fica sua. Ou você vem fazer parte do livro de Ruth, livro de amor, de redenção, remissão, ou você continua com Juízes, indo de mal a pior. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, o Senhor nos alerta, o Senhor clama, chamando a nossa atenção para os perigos que este mundo apresenta. E queremos Te agradar, queremos viver debaixo dos Teus padrões, Senhor. Mas muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade e queremos seguir a maioria para nos sentirmos mais seguros, confiantes e estarmos sempre acompanhados. Mas a maior alegria e companhia é estarmos na Tua presença, Senhor. Que cada um aqui possa experimentar a Tua presença, Senhor. Não há satisfação maior na vida do que nós termos a salvação em Cristo Jesus e mais do que isso, o Seu Santo Espírito morando conosco. Vem examinar o nosso coração, porque nós não queremos esquecer aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E queremos sim conquistar aquilo que o Senhor tem prometido a nos dar. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.